Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. Estamos aqui para trazer informações do Flamengo. E você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação. Então, nessa questão aí do Jorge Jesus vem dando o que falar. Lembrando a vocês que tudo começou num jantar oferecido por Kleber Leite, isso mesmo, Kleber Leite, ao ex-treinador do Flamengo, né, o Jorge Jesus, e o Renato Maurício Prado foi um dos convidados, e com isso houve uma conversa do treinador, né, ex-treinador do Flamengo, com o jornalista Renato Maurício Prado, que expôs algumas situações sobre o ex-treinador do Flamengo, né, que está criando aí um rebuliço no mundo do futebol. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, pedir a vocês para que se inscreva aqui no canal Deco SRN, que deixe seu like, que compartilha com os amigos e aciona o sininho de notificação, tá? Nação rubro-negra, vamos lá então, tem muita coisa para a gente falar agora no início desse vídeo, né? Dentre a questão aí de como começou tudo, né? O Renato Maurício Prado, ontem, ele publicou, né, no UOL sobre a questão do Jorge Jesus, sobre essa conversa que ele teve com o ex-treinador do Flamengo, que diz ter o sonho de voltar ao Flamengo, né? Então, o treinador dizendo que quer muito voltar ao Flamengo e que daria um tempo limite até o dia 20 de maio. Essas foram as informações trazidas pelo jornalista Renato Maurício Prado e corroborada pelo jornalista Eric Faria, tá? Do GE, do Globo, né? Do Grupo Globo. Nação, o que acaba acontecendo, né? Depois dessa entrevista, ele até vai ao Bem Amigos, faz uma entrevista gravada, conta dos problemas que aconteceram para ele sair do Flamengo, disse que foi muito por causa da pandemia, que ele não queria, que se sentiu isolado, que ele precisava do carinho da família, mas tem algumas coisas que volto a falar que eu não entendo, né? O porquê na época da pandemia ele ter renovado o contrato. Ele renovou o contrato na pandemia, ele já sabia da pandemia, não foi uma coisa que o pegou desprevenido, e isso é uma coisa que a mim não agradou. Enfim, aconteceu, ele voltou ao Benfica, o Benfica pagou a multa rescisória dele, conforme eu já havia dito na live de ontem à noite, na hora da renovação do contrato dele, né, o Flamengo, devido à perda, né, de algumas receitas, né, digamos assim, não poderia pagar ao treinador Jorge Jesus o que ele queria de fato. E aí fizeram um acordo para que a multa fosse menor. No caso de alguns clubes o procurarem, o Jorge Jesus já sabia que essa proposta do Benfica chegaria, até mesmo porque naquela época o Bruno Lage ainda estava empregado no Benfica, mas estava na bola 7, né? Sabia perfeitamente que mais cedo ou mais tarde o treinador português, né, na época do Benfica, o Bruno Lage, poderia sair de lá. E aí renova com o Flamengo porque não tinha uma outra opção, correto? E fica no Flamengo até o momento que vem para cá alguns dirigentes do Benfica que acabam negociando com o treinador e pagando a multa rescisória. Com isso não caiu muito bem com a diretoria do Flamengo e também com os torcedores. Tenho certeza que ali, né, foi estopim para que hoje a diretoria do Flamengo não fosse atrás do ex-treinador Jorge Jesus. E aí, né, o Jorge Jesus fala para o Renato Maurício Prado que não houve nenhuma procura, olha aí, não houve nenhuma procura formal, né, não formalizaram nenhuma proposta a ele, né, que Bruno Spindel e também Marcos Braz foram à Europa
já de caso pensado, já sabendo quem contratar. Essa foi a grande questão, né? E o Jorge Jesus, né, se sentiu muito mal pelos dirigentes do Flamengo estarem presentes lá, pelos dirigentes do Flamengo irem no Benfica e Porto sabendo que ele estava em contrato, né, criou um clima de mal-estar com o dirigente do Benfica, entendeu? E aí, né, parece que ele quis dar o troco agora nesse momento. Esteve no Brasil, está no Brasil, foi assistir desfile de escola de samba, até se encontrou com um jogador do Flamengo, que é o caso do Gabigol, que não caiu muito bem junto com o atual treinador Paulo Souza, que está muito chateado, né? Até saiu, né, palavras oficiais do empresário do jogador falando da falta de ética do ex-treinador do Flamengo, Jorge Jesus. E aí é o que a gente fala. E vamos entrar aqui nesse debate. O que é ética? Né? O que mais me irrita é que eu já vim falando sobre a questão da ética do futebol há muito tempo. E sinceramente, sabe quando vai haver ética no futebol? Nunca. É isso mesmo, né? O que acontece no futebol é muita hipocrisia. Para certas situações, né, não há ética. Para outras há ética. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Né? Por exemplo, o Casagrande, falando sobre a falta de ética do treinador, falta de respeito com Paulo Souza. Tudo bem, entendo ele, mas ele deveria ter sido coerente, né? Quando falou do caso Pedro. Por isso que eu quero colocar os pontos nos is. Por que na época do Pedro, jogador Pedro, né, o Casa, por exemplo, foi 1-2, né, que apoiaram a saída do Pedro do Flamengo, sabendo que ele tem contrato em vigor com o clube de regatas do Flamengo. Isso é uma coisa coerente e ética? Ele não está sendo coerente. Não está sendo. Uma situação onde há um jogador empregado, ele falando que o Pedro está errado de querer ficar acomodado com o banco de reservas, que o correto seria ele sair do Flamengo. Ele está fazendo aí uma campanha contra, né, contra um jogador que está empregado no seu clube. Isso não tem ética nenhuma. Mas sabe como isso me surpreende? Me surpreende zero. Não me surpreende nada. É a mesma coisa quando o Flamengo resolveu voltar na época da pandemia. Foi o primeiro a voltar, né? Aí o Casagrande foi lá, falou que Flamengo malvadão tá aí, não pensa em ninguém, é egoísta, só pensa nele próprio. Engraçado, né? Mas aí quando o Corinthians resolveu voltar, tava tudo certo. O Corinthians está certo, não pode ficar parado, tem que voltar mesmo. Né? Tem certas coisas, né, no jornalismo que a gente vê que há, né, uma situação para alguns clubes, que é o caso do Flamengo, e para outras, né, como outros clubes, a situação é outra. Então, uma coisa que a gente não aceita aqui é essa hipocrisia, né? Tá todo mundo errado. Tá errado o Marcos Braz e o Bruno Spindler que foram à Europa, sabendo que ia acontecer ainda, né, ainda jogos do Benfica. Você não queria o Jorge Jesus, então não fosse, pô. Criou um rebuliço lá também. E muito provavelmente o Jorge Jesus está fazendo a mesma coisa aqui. Ele sabe que a chance de vir para o Flamengo, que já era pequena, agora praticamente nula. Né? Informações dizem que o Rodolfo Landim não irá o contratar. Não irá, né? Informações que a gente já trouxe aqui muitas vezes para vocês, que é uma coisa que nos preocupa bastante, é que ele não mexerá no departamento de futebol. O departamento de futebol do Flamengo continuará amador. Aí muita gente vai falar, pô, Deco, mas não é amador, tem muitos profissionais. Sim, concordo. Tem profissional no DM, né? Profissional na preparação física, na fisiologia, entre outras coisas mais. Mas são os melhores profissionais que o Flamengo poderia ter? Não.
Não. E posso ser sincero, vai continuar a mesma coisa. Sabe por quê? Porque eles se acham donos do Flamengo. E tem muita gente que embarca, né, na narrativa desses jornalistas / ex-jogadores, né, falando de ética. Eles estão nem aí para isso. O que eles não querem é a volta do Jorge Jesus ao Flamengo. Porque sabem que a chance do Flamengo ter mais êxito com o Jorge Jesus é maior. Apesar que, eu falo para vocês que não é garantia de nada a volta do Jorge Jesus. Por que eu digo isso? Porque o Flamengo perdeu vários profissionais, mas vários profissionais da área da saúde, né? Perdeu fisiologistas, perdeu nutricionistas, perdeu fisioterapeutas, né? Para Palmeiras, para Botafogo, para Vasco, para etc. E isso faz com que a qualidade, né, seja menor no Flamengo hoje em dia. Será que o Jorge Jesus fará mágica? Conquistará tudo como conquistou em 2019? Eu tenho as minhas dúvidas. Mas enfim, sinceramente, Jorge Jesus na casa do Kleber Leite. Você já sabia o que poderia acontecer, né? Não precisa nem falar. Mas uma coisa é certa, o Paulo Souza está muito perdido. Eu que até certo modo estava o apoiando, não por ele, e sim por querer o melhor para o Flamengo, nunca torcer contra a minha instituição por causa de treinador A ou treinador B, jogador A ou jogador B. Eu estou vendo que o Flamengo está evoluindo. Por que eu digo isso? É só pegar o último jogo. O Flamengo não criou praticamente nada durante a partida. O primeiro chute a gol foi feito no segundo tempo com o gol do De Arrascaeta. E aí, nação, vocês acham que tá bom, sinceramente? E aí o pior é que o treinador vai para a coletiva dizer que o Flamengo fez um ótimo jogo. Os jogadores estão de parabéns. Sinceramente, que jogo ele viu? Sinceramente, o que levou ao treinador, na hora da saída do Pablo, ter colocado o Andrés Pereira na volância, trazendo o Ilharão para a zaga? Não trouxe nada de benéfico, muito pelo contrário. O Flamengo sofreu o jogo inteiro por isso. O João Gomes teve que jogar por 2. Sinceramente, não estou entendendo o Paulo Souza, já acomodado com o que ele vem apresentando. Isso mostra que lá na frente o Flamengo não vai ganhar nada. E vão ficar os dirigentes inertes. Manterão um treinador. Né? Esquece a parte da ética que a gente já conversou aqui. Isso é muito preocupante. Isso aí está servindo, sinceramente, para fortalecer algo que não está dando certo. Enquanto isso, dirigentes manterão essa estrutura amadora no Flamengo, é isso mesmo. E tratam o Flamengo como eles fossem donos do Flamengo, é isso mesmo. Que absurdo completo. O Flamengo é do povo. Eu espero que alguns grupos políticos coloquem algumas mudanças estatutárias para serem votadas pelo Conselho Diretor, Deliberativo. A gente espera isso. Por exemplo, na mudança do estatuto, que uma pessoa que possa virar vice-presidente, né, caso o interesse dele seja, né, ter um cargo público, que ele não pode concorrer a nada no Flamengo. Ele tem que estar fora do Flamengo. Isso que acontece com o Marcos Braz é errado. É errado. Ele não poderia conciliar a Câmara dos Vereadores com a vice-presidência de futebol do Flamengo. Está errado. E o pior é que o Landim dá muita moral a ele. É essa que é a grande questão. E ele, com certeza, com o Rodolfo Landim se manterá. E não mudando a estrutura do futebol, contratando um responsável pelo futebol, um grande profissional, o Flamengo está fadado ao fracasso. Canso de falar isso em todos os vídeos e lives. Nada mudará.
E quem acredita que o Jorge Jesus voltará ao Flamengo, né, na vida a única certeza que temos é a morte, para mim a chance é praticamente nula pelas informações que eu coletei. E aí a pressão no treinador Paulo Souza será cada vez maior. Vamos ver aí, depois de Flamengo e Botafogo, depois do que acontecer, como a torcida do Flamengo irá se portar. É isso. É isso. Acredito eu que com um insucesso vai ficar um negócio chato, né? E o Jorge Jesus, através dessas palavras colocadas ao Renato Maurício Prado, semeou uma sementinha lá para que o treinador Paulo Souza não conseguisse exercer a sua função com tranquilidade. E a gente sente ele meio perdido, antes mesmo das palavras do Jorge Jesus e apenas com a presença dele. Imagina agora. E a torcida, grande parte, quer a volta do Jorge Jesus. E aí, gente? Só quem perde é o Flamengo. Só quem perde é o torcedor do Flamengo, devido a péssimas escolhas feitas por pessoas que não entendem absolutamente de nada de futebol, que é o caso de Marcos Braz e Bruno Spindl. E é isso, né? E aí acontece que todo mundo sabe que quando Jorge Jesus era treinador do Flamengo, ele colheu, né, vários inimigos, entre aspas, né? Várias pessoas, né? Jornalistas, ex-treinadores, treinadores. Ele conseguiu nutrir antipatia, né? Antipatia dessas pessoas. E agora eles voltam com tudo, com medo do Mengão malvadão voltar. Mas aí pergunto a vocês, o que é ética no futebol? A ética no futebol serve para algumas situações e para outras não? Essa que é a grande questão, nação, e é uma pergunta que fica para vocês. E gostaria de que vocês falassem também. Jorge Jesus, vocês querem ele de volta? Vocês acham que a atitude dele foi correta com o Paulo Souza? E aí? Me respondam, tá? Porque a gente precisa saber. Ele está sendo execrado por ex-jogadores, por treinadores, né? Mourinho, Abel, não concordaram com a atitude do treinador, do Jorge Jesus. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, tá? Então, gostaria de me despedir, pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, compartilhar com os amigos, lembrando a vocês que a multa do Paulo Souza não é de 20 milhões de reais, e sim 6 milhões de reais, informação trazida aí pelo GE, tá? Só para vocês estarem cientes aí, né? O Globo, na verdade, tá? Que é menor do que muitos imaginam, e grande parte da torcida, pelo menos os que me acompanham, falam que o Flamengo tem que pagar essa multa o mais rápido possível. Ou seja, a paz está longe de se criar no Flamengo. Lembrar vocês uma coisa que me deixa muito triste. Dirigentes do Flamengo, não achem que o Flamengo é de vocês. O Flamengo é do povo, é da nação. Então vocês cansaram de tomar atitudes erradas. Então seu Marcos Braz indo à Europa 2 vezes e errando as 2 vezes, sem contar que os treinadores do Brasil ele também errou as 2 vezes. Né? Do Rogério pelo menos houve questão do título brasileiro. Né? Vai falar de Supercopa do Brasil Carioca, o que interessa mesmo, que fica marcado no currículo do Rogério Ceni é o título brasileiro. Enfim, então tem muita coisa errada no departamento de futebol, presidente Rodolfo Landim. E essa questão de estar protegendo e dando carta branca o tempo inteiro para uma questão, né, do departamento de futebol amador, né, iremos sofrer durante 2 anos e meio. Tá? E o senhor tem que estar ligado, porque a popularidade está caindo cada vez mais com a nação rubro-negra, tá? Devido a esses fatos de achar que o Flamengo é de vocês e não da nação.
Falou, gente? Então é isso aí. Muito obrigado. Se inscreva aqui no canal Deco ACRN, além do canal do Deco, canal Jaque Jesus. Deixem seu like, compartilha com os amigos e aciona o sininho de notificação, tá bom? Tamo junto, até mais tarde, 1h30 no canal no Deco ACRN com o De Cara com Deco, e hoje é dia da live de Clube de Membros às 5 horas da tarde no canal do Deco. Falou? Fiquem com Deus, até mais tarde, saudações rubro-negras.